Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e uma notícia quentíssima, urgente. Hoje, 26 de março de 2020, aprovou, veja quem vai ter direito à renda mensal de R$ 600. É isso mesmo, aquela renda mensal, agora nesse período de pandemia que estava prevista para R$ 200, triplicou e foi aprovada no valor de R$ 600. Você vai saber tudo aqui e quem tem direito. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo sobre benefícios do governo. Reforma da Previdência, pente fino do INSS, seguro-desemprego, Bolsa Família, PIS, PASEP, FGTS, tudo você tem aqui em primeira mão e inclusive essa notícia que a gente vai trazer agora em tempos de pandemia, certo? Além do mais, é o único canal que tira suas dúvidas nos comentários. Deixe nos comentários aí que a gente vai responder e tirar a dúvida para você. Se inscreveu? Vamos ao que interessa então. Aprovou, veja quem vai ter direito à renda mensal de R$ 600. Tá aqui, ó, fresquíssimo, publicado há 5 minutos. Coronavírus. Câmara aprova projeto que prevê R$ 600 por mês para trabalhador informal. Texto vai ao Senado e prevê o repasse por 3 meses, então deve durar. Autônomo deve cumprir requisitos e a gente vai saber quais são esses requisitos agora. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, hoje, 26 de março, um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200, ou seja, dobrado. A proposta inicial do governo era de apenas R$ 200 para trabalhadores informais. Com a aprovação, o texto agora segue para o Senado. O pagamento do auxílio emergencial é limitado a 2 pessoas da mesma família, então isso é muito importante. Então ele pode chegar até R$ 1.200 por família. Segundo estimativa preliminar da instituição fiscal independente ligada ao Senado, o impacto fiscal com o auxílio para a União será de R$ 43 bilhões se o auxílio durar 3 meses, como está previsto. O cálculo não considera ainda as mães chefes de família que poderão receber o auxílio em dobro. Pela proposta, poderá receber o montante o autônomo que não receber benefícios previdenciários, ou seja, não está recebendo nenhum benefício do INSS, não esteja recebendo seguro-desemprego e nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Desde a semana passada, a Câmara e o Senado têm aprovado projetos relacionados ao combate do coronavírus e dos efeitos provocados por essa crise. Então vamos entender aqui o projeto. O projeto altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no Brasil. De acordo com o texto, o dinheiro será concedido a título de auxílio emergencial por 3 meses ao trabalhador que cumprir os seguintes requisitos: for maior de 18 anos, não tiver emprego formal, não for titular de benefício previdenciário ou assistencial, benefício de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda, ressalvado Bolsa Família, cuja renda mensal per capita for de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal for no total de até 3 salários mínimos e que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então esses são os requisitos. Outros requisitos para receber o auxílio: exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ou seja, ser MEI, ser contribuinte individual do regime geral de previdência social, ou seja, estar pagando o INSS, ser trabalhador informal de qualquer natureza inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal até 20 de março de 2020. Então, veja só, esses requisitos aqui, esses outros requisitos, eles não são cumulativos, é um ou outro. Então, o MEI ou contribuinte do INSS ou cadastrado no Cadastro Único. Dando continuidade aqui,
Apesar de a previsão inicial de pagamento de auxílio ser por 3 meses, o relator da proposta, Marcelo Aro, disse que a validade do auxílio poderá ser prorrogada de acordo com a necessidade. O projeto estabelece ainda que só 2 pessoas da mesma família poderão acumular o auxílio emergencial. Para quem recebe o Bolsa Família, o texto ainda permite que o beneficiário substitua temporariamente o programa pelo auxílio emergencial, se o último for mais vantajoso, e geralmente vai ser porque a gente sabe que o Bolsa Família é um valor menor. Inicialmente, o auxílio previsto no parecer do relator era de R$ 500, mas após a articulação de um acordo com o governo federal, o valor passou a ser de R$ 600. Abre aspas, foi uma construção do parlamento com o executivo, disse o deputado Marcelo Aro. Pouco antes, em uma live realizada no Facebook, o presidente Bolsonaro havia dito que, após conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que o governo defendia inicialmente que fosse de R$ 200 esse auxílio, mas ele resolveu triplicar e deu o sinal verde. No plenário da Câmara, o líder do governo, deputado Vitor Hugo, comemorou o acordo e disse que não se tratava de uma vitória de ninguém, e sim do país. O presidente Rodrigo Maia elogiou a construção de um acordo entre legislativo e executivo em relação geralmente marcada por atritos. Maia ponderou que, mesmo com as divergências, é preciso haver um ambiente de diálogo. E isso é importante por quê? Porque esse projeto vai para o Senado agora. E com essa pacificação que houve, a probabilidade é que não haja nenhuma alteração no Senado e ele passe dessa forma no valor de R$ 600. Outro ponto também discutido é o BPC. O projeto de lei pretende ainda resolver o impasse em relação ao BPC, que é pago no valor de um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O Congresso Nacional havia ampliado o limite de renda para ter direito ao pagamento do benefício, que valeria já para este ano. Com isso, mais pessoas passariam a ser beneficiadas, elevando assim as despesas públicas. O presidente Bolsonaro vetou o projeto alegando que não havia sido indicado a fonte de receita, mas os parlamentares derrubaram o veto. Então, ao invés de 1/4 do salário mínimo, passou a ser meio salário mínimo. O governo federal, então, recorreu ao TCU para ampliação do limite valesse a partir apenas do ano que vem. O ministro do TCU, Bruno Dantas, atendeu o pedido do governo, mas no último dia 18 voltou atrás e suspendeu a decisão por 15 dias. O projeto aprovado nesta quinta na Câmara tenta resolver esse imbróglio. O texto define que a partir de quando as novas regras passarão a valer. A proposta, porém, cria exceções diante da crise do novo coronavírus. Pelo projeto, terão direito ao benefício pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020, igual ou inferior a meio salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, a mudança efetiva ficaria para o ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2021, não seria mais imediata. No entanto, diante da pandemia do coronavírus, o projeto abre brecha para ampliar o critério da concessão do benefício ainda neste ano. O benefício poderá ser concedido para quem recebe até meio salário mínimo per capita e em escala gradual a ser definida em regulamento, de acordo com uma série de fatores agravados pela pandemia, como comprometimento socioeconômico familiar. Então essa é uma questão que deve sim ser alterada e decidida no Senado. Antecipação. O projeto também prevê a antecipação do pagamento do auxílio para quem está na fila do BPC com deficiência e também do auxílio-doença. No caso do BPC, o projeto prevê o pagamento de R$ 600 para o auxílio-doença, o valor de um salário mínimo, então antecipando aí, independentemente de perícia. Metas. A Câmara votou ainda um projeto de lei que suspende por 120 dias a contar do dia 1º deste mês a obrigatoriedade de manter as metas quantitativas e qualitativas exigidas das entidades de saúde que prestam serviço no âmbito do SUS. Ele pondera, o deputado, que cirurgias marcadas, por exemplo, têm sido canceladas para priorizar o atendimento aos pacientes da Covid. E, por essa razão, os prestadores não têm mais condições de cumprir as metas nesse período.
Como o repasse de recursos é condicionado ao cumprimento de metas, o objetivo do projeto é garantir que as entidades continuem recebendo verba. Então, aprovado, o mais importante aqui é a questão do BPC e a renda de R$600, e esse projeto agora vai para o Senado, mas como é urgente, a gente está no meio de uma pandemia, nessa semana ainda a gente já deve ter novidades sobre isso, ou no máximo no início da semana que vem. Então fique ligado no nosso canal, que assim que sair e que for liberado para fazer inscrição, para fazer receber, você vai saber aqui em primeira mão no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se ainda ficou com dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tirar a sua dúvida. Deixe o joinha se gostou do vídeo e se já ajudou. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.